Nas margens ocidentais da Europa, onde a terra acaba e o vento traz os odores quentes de África, existe um país de marinheiros e gentes calorosas. Um país de contrastes que faz da diversidade uma das suas maiores riquezas. De terras onde a natureza permanece intocada e o tempo para. Um reino de planícies sem fim e praias banhadas pelo Atlântico e pelo Sol. Portugal, um país que é preciso viver profundamente para compreender. Um país de artistas que deixaram a sua marca em obras que o tornaram conhecido em todo o mundo. A sua longa história pode ser vivida em castelos imponentes, onde é possível passar a noite entre paredes que resistiram a reis, califas e ao próprio tempo. Em palácios saídos de contos de fadas, rodeados por florestas encantadas, repletas de recantos românticos. Onde até os mais enamorados partem sempre com uma nova paixão. Mas Portugal também tem outra face, em que a grandeza de outrora mora ao lado do futuro. Uma nação jovem e acolhedora, que vive intensamente 24 horas por dia. Um país vibrante e cheio de cor, onde o sol brilha o ano inteiro. Um território onde é fácil encontrar a natureza no seu estado primordial. Em montanhas que tiram a respiração, mesmo ao viajante mais experimentado. Em locais onde a grandiosidade da paisagem compete com a majestade da fauna. E mesmo quando tudo parece visto, Portugal tem algo mais para oferecer. A possibilidade de não fazer nada. Relaxe e desfruta as praias intermináveis de um país com 850 km de costa. E depois de um dia em cheio, começa a noite com um grande jantar. Porque num país com séculos de história e alguns dos melhores vinhos do mundo, a cozinha tornou-se uma forma de arte que vale a pena apreciar. Portugal é tudo isto e muito mais. Uma terra maravilhosa e cativante do primeiro ao último segundo. Um país único que lhe oferece 1001 cenários de diversão. Embarque numa viagem apaixonante. Respire fundo e mergulhe numa experiência inesquecível. Sejam muito bem-vindos ao evento Morar em Portugal. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros passos que são necessários, tudo o que necessita saber e fazer antes de vir para Portugal. Vamos falar sobre as oportunidades de trabalho, em que áreas é que há mais procura. Vamos também falar sobre os locais para morar, sobre a documentação básica que necessita e sobre a forma de se legalizar, mais simples, e vamos também falar sobre o processo da viagem, como é que tudo se processa, quais é que são os cuidados que tem que ter e também como se comportar com a imigração. Então vamos lá. Primeiro, quem nós somos? Quem é a Milhas Travel? A Milhas Travel é uma agência de viagens. Ela é constituída por duas empresas, uma no Brasil e outra em Portugal, que operam sobre a mesma marca.
É uma empresa familiar, em que os proprietários sou eu e a minha esposa. No Brasil, o nome da empresa é Manasseh Turismo e é uma empresa devidamente legalizada pela Cadastur. Em Portugal, a empresa é a Bónus Nature Limitada, que é uma agência de viagens reconhecida pelo Turismo de Portugal e, portanto, nós estamos autorizados, quer no Brasil, quer em Portugal, para operar com todo o tipo de viagens de turismo ou não turismo. Eu, especificamente, José Franco, sou empresário, eu já lido com imigrantes há mais de 20 anos, devo muito à comunidade brasileira e tenho uma empresa paralela que trata de documentação, consultoria, tenho também uma agência imobiliária e, portanto, tudo aquilo que eu vos vou referir aqui, vocês podem ter como certo, não são informações falsas, não é achismo e eu espero poder ajudar-vos na vossa nova jornada. Então vamos lá, quais é que são os primeiros passos para morar em Portugal? Bom, primeiro vocês têm que saber o seguinte: Portugal é um país que aposta muito no investimento de imigrantes, porque é um país com uma população ativa envelhecida, em que a média de idade das pessoas é 65 anos e, portanto, Portugal precisa de mão de obra qualificada para ajudar o país a crescer. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês vão necessitar é tratar, obviamente, do passaporte. Há muita gente que não sabe como tratar do passaporte. O objetivo deste evento hoje é dar informação ao maior número de pessoas, independentemente do nível de conhecimento que elas já têm, e nós fizemos aqui, digamos, um apanhado, um resumo de quais é que são as principais dúvidas que as pessoas foram colocando ao longo do ano nos grupos e por isso é que nós vamos falar de todos os passos, ok? Então, se houver algum assunto aqui que já tenha conhecimento, na mesma, assista até ao fim, porque existem dicas que são novas, há coisas que são atualizadas e, portanto, este tipo de evento é para todo o tipo de pessoas. Então vamos lá, voltando à questão do passaporte. Onde obter o passaporte? Bom, o passaporte ele tem de ser obtido junto da Polícia Federal. O agendamento é feito online. O custo médio não chega a R$ 300. Eu não sei se o valor de tabela é fixo para todos os estados no Brasil, mas o custo médio por cada passaporte são R$ 300, ok? Não chega bem, são 200 e pouco. Há a possibilidade de adquirir passaporte com urgência, custa um pouquinho mais caro, mas para quem encontra uma oportunidade de viagem numa campanha e está preso porque não tem hipótese de ter o passaporte ainda, há a possibilidade de fazer um pedido urgente do passaporte e, nesse caso, paga a taxa à Receita Federal e recebe o passaporte em até 3 dias. Ok, o que é que necessita para tratar do passaporte? Bom, vai necessitar de um RG, vai necessitar do último comprovativo de votação. Se não foi votar, vai ter de pagar a multa, que no Brasil existe uma multa que é obrigatória para quem não fez a votação,
Então precisa de liquidar essa multa primeiro e levar esse documento no dia do agendamento, ok? Então vamos lá. É necessário o RG, é necessário o comprovativo da votação, é necessário 2 ou 3 fotografias de tipo passe, de fundo branco. Em alguns locais tiram lá as fotografias, noutros locais não tiram, então é melhor estar preparado e levar as 3 fotografias. No caso de viajar com menores de idade, necessita da autorização do outro progenitor, caso sejam pessoas que estejam separadas ou divorciadas e que tenham filhos em comum, precisam da autorização do outro progenitor ou, em alternativa, precisam de ter a guarda definida judicialmente e com esse documento do tribunal, que normalmente define de quem é a guarda da criança, quando for tratar do passaporte da criança, levar esse documento do tribunal e com esse documento já não precisa da autorização do progenitor, porque já vem averbado no passaporte da criança quem é que é, digamos, o responsável legal pela criança. Qual é que são os outros documentos que são necessários? Vão necessitar do boletim de vacinas. Eu não me estou a referir ao boletim de vacinas Covid ou certificado de Covid, isso é outra coisa. Estou a falar do boletim de vacinas normal. Aquela carteirinha onde nós temos registadas todas as vacinas obrigatórias. Se não tiver alguma das vacinas obrigatórias, tem de agendar no posto de saúde a vacinação. Eles vão dar-vos as vacinas e vão-vos atualizar a carteirinha. Se tiverem perdido a carteirinha, vão ter que pedir uma segunda via, ok? Esse documento, o boletim de vacinas, é também necessário. O próximo passo, quando já têm o passaporte na mão, é então irem tratar do PB4. O que é o PB4? O PB4 é um documento que permite ter assistência médica em Portugal como se fosse português. Se a vossa viagem for com destino única e exclusivamente a Portugal e não tiver entrada em outro país da Europa ou do espaço Schengen, ok? Pode utilizar o PB4 só sem necessidade do seguro viagem. Hoje nós não vamos falar aqui sobre as diferenças entre o PB4 e o seguro de viagem. Aquilo que vocês precisam saber é que o documento PB4 isenta o seguro a obrigação do seguro de viagem caso o destino seja única e exclusivamente Portugal. O PB4 é um documento que é fruto proveniente de um protocolo internacional que foi assinado entre Portugal, Brasil e Cabo Verde. Então, se é nacional de qualquer um destes países ou viaja para qualquer um destes países, pode pedir o documento PB4 no site do Ministério da Saúde. O documento é completamente grátis. A única coisa que necessita é do número do passaporte, ir ao site e fazer o pedido do PB4. Há muita gente que pergunta: mas e se eu levar o PB4? A imigração não vai achar que eu vou para ir morar para Portugal? Não, o PB4 é um documento que permite a assistência médica em Portugal para todo e qualquer tipo de viagem, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre em que áreas tem mais trabalho. Bom, Portugal tem muita procura
de serviços técnicos. Então, se tem uma atividade ou tem uma profissão como barbeiro, cabeleireiro, salões de beleza, manicures, ou, por exemplo, confeiteiros, ou, por exemplo, faxineiros, ou garçom, ou construção civil, ou é, por exemplo, motorista. Motorista, eu refiro-me de viaturas pesadas, carretas, não é? Todo esse tipo de trabalho tem muita procura, ok? Técnicos de outras áreas, sei lá, se é pintor, se é eletricista, se é carpinteiro, se. Enfim, basicamente em todas as áreas há procura. Em Portugal, as áreas que têm mais procura para mulheres geralmente é na área da faxina, atendentes, trabalhar como garçonetes e também para pessoas já mais de uma certa idade também tem muitos pedidos de cuidadores de idosos eh, e, eh, e pessoas que trabalham em cafés, restaurantes, no atendimento como garçons, ok? Então, e qual local escolher para morar em Portugal? Bom, aqui depende de qual é que é a atividade onde vai trabalhar, que tipo de trabalho é que procura e depende também da quantidade de dinheiro que tem disponível. As zonas urbanas geralmente são zonas com mais oferta de emprego, mas os custos também são bem mais elevados, ok? O que tem que ter em consideração é que nas zonas urbanas o aluguer de um apartamento, que nós em Portugal chamamos um arrendamento, geralmente em média um T2, que significa 2 cômodos, custa em média 600 a 700 euros, dependendo das zonas. É difícil encontrar apartamentos de 2 cômodos abaixo de 500 euros. Então, geralmente, o que as pessoas fazem, os imigrantes, quando vêm para Portugal e têm poucos recursos financeiros, é alugar um quarto, onde vão pagar uma mensalidade por mês e vão partilhar a cozinha, vão partilhar os eletrodomésticos, vão partilhar, digamos, o cômodo de estar, a sala, não é? E vão ter um quarto exclusivo para si, ok? Os valores médios dos quartos começam nos 150 euros e vão até aos 250 euros. Se optarem por ir para uma zona menos urbana, uma zona de mais interior, é possível encontrar apartamentos de 2 cômodos a partir dos 250 euros, sendo que os valores médios são entre 300 e 400 euros. Então tem uma poupança média ali de 100 a 200 euros na questão da habitação, ok? Quais é que são as zonas para se integrarem melhor? Como eu disse, vai depender muito do tipo de profissão que tem, do tipo de trabalho que vai ter em Portugal, mas quanto mais perto de zonas como Lisboa ou Porto, mais caro é o custo de vida e mais caro é o alojamento. Eu moro em Setúbal, uma cidade a 40 quilómetros de Lisboa, fica mais ou menos a 40 minutos. É uma zona em que a temperatura da cidade é uma temperatura fácil de adaptar, está muito próximo de Lisboa e tem uma comunidade brasileira forte. Isso permite haver uma integração mais fácil porque existem pessoas com os mesmos objetivos, os mesmos sonhos
e que já cá estão há algum tempo e vos podem ajudar na vossa adaptação, ok? Inclusive, para vocês terem uma ideia, as escolas aqui é mais fácil conseguir escolas para as crianças. A minha filha, que tem 16 anos, cerca de 50% da turminha da escola dela são imigrantes brasileiros. Então, é uma opção. Quais é que são as zonas onde tem mais brasileiros em Portugal? Então, são a zona do Porto, a zona da Maia, toda ali a zona do Norte, né? Depois temos Braga, também. Depois, mais abaixo, tem a zona de Aveiro. Depois, Leiria. Leiria, a zona de Leiria também tem uma comunidade brasileira forte. Leiria, Figueira da Foz. Depois, andando mais para baixo, temos Lisboa, Setúbal e uma outra zona no Alentejo também, como Évora, e depois Faro. Ok? Olá, sejam muito bem-vindos à parte 2 de Morar em Portugal. Hoje nós vamos falar sobre a viagem e sobre a documentação. Então vamos lá. Supondo que vocês já trataram de todos os documentos que eram necessários para fazerem a viagem, agora vocês vão saber o que têm que fazer e quais são os procedimentos no dia da viagem. Então, vocês têm que ter em consideração o seguinte: vocês vão necessitar de um bilhete de ida e volta, vão necessitar de um documento comprovativo de hospedagem paga, não pode ser apenas uma reserva, tem que ser uma hospedagem paga, e essa hospedagem tem que corresponder ao número de dias que vocês declararam vir a Portugal em turismo. Então, se declararam que a vossa viagem em turismo são 10 dias, vocês têm de ter hospedagem pelo menos para 9 noites. Quais é que são as alternativas a isto? As alternativas são um documento chamado Carta de Convite, que consiste em ter um documento de alguém que assuma a responsabilidade pela vossa hospedagem e pela vossa alimentação. Geralmente a carta de convite é um documento difícil de obter, mas em situações em que vocês já tenham alguém em Portugal da vossa confiança, então vocês podem ter uma carta de convite e essa carta de convite faz a isenção da necessidade de hospedagem. Tá, José Franco, e então qual é que é, ou quantos dias devem ser a hospedagem? Bom, uma viagem internacional, principalmente intercontinental, presume-se que se a pessoa vai viajar em turismo de um país para o outro intercontinentalmente, geralmente está no mínimo 10 dias, ok? Pode ser menos, porque há viagens que são por motivos profissionais, que são 2 ou 3 dias. Mas, por norma, uma viagem em turismo são, em média, segundo as estatísticas, 9 dias. Então, vocês têm que estar preparados para ter uma hospedagem de pelo menos 9 dias. Tá bom? Então, o que é que vocês precisam ter além da passagem de ida e volta e do comprovativo de hospedagem? Bom, vocês vão necessitar saber que precisam de um boletim de vacinas, ok? Um boletim de vacinas e vão ter que cumprir com as regras hoje em dia impostas sobre as medidas de restrição de cada país.
Então, se vocês vão entrar por um outro país do espaço Schengen, vocês têm de respeitar as regras de entrada desse país de entrada e também as de Portugal. Se vêm direto para Portugal, vocês vão ter que respeitar as regras de restrição de entrada em vigor em Portugal na altura da vossa viagem, ok? O que é que vocês vão necessitar além disso? Se não tiverem o PB4, vão necessitar de ter um seguro de viagem, mas se tiverem o PB4, não precisam do seguro de viagem, conforme eu já ensinei anteriormente, ok? Bom, vocês têm que lembrar-se que se vêm para Portugal como turistas, vocês são turistas. E, como eu já referi há pouco, vocês têm que ler as restrições de entrada para turismo. Vocês devem chegar ao aeroporto com pelo menos 3 horas antes do embarque, porque os voos internacionais que sejam intercontinentais, ou seja, que façam viagens entre continentes, porque há uma diferença entre viagens internacionais e viagens intercontinentais. Porque nas viagens internacionais e nos voos domésticos, geralmente o check-in é feito 1 hora antes, mas nos voos intercontinentais são pelo menos 3 horas. Além disso, se vocês cumprirem rigorosamente as regras antes do check-in, vocês têm tempo suficiente para resolver algum problema, caso esse problema aconteça, tá bom? Tem que ter a passagem de ida e volta, tem que ter a hospedagem paga para o número de dias ou a carta de convite, tem de ter o boletim de vacinas, tem que ter o certificado de vacinação Covid-19, tem que ter o seguro de viagem ou PB4 e, no caso de viajarem com animais, sim, é possível viajar com animais, vocês têm de ter toda a documentação veterinária do animal, ok? Tem que ler todas as regras da companhia aérea onde vão voar. Se for com a TAP, nós aqui podemos dar uma ajuda, ok? E geralmente, no caso de animais, até 8 kg podem viajar na cabine, ok? Junto com o passageiro. Se tiverem mais de 8 kg, têm obrigatoriamente de viajar no porão. Quais são os animais que são considerados domésticos? Cada companhia aérea tem as suas regras e, geralmente, o que são aceitos como animais domésticos são cães e gatos. Ah, mas eu tenho um porco da Índia. É preciso confirmar com a companhia. Geralmente, eles não autorizam. Só autorizam cão e gato, ok? No caso de ter uma doença crónica ou depender de remédio que tenha que tomar sempre, quando fizer a viagem, precisa de ter uma prescrição médica. Vocês têm de ir ao posto de saúde, ao vosso médico, e têm de pedir uma prescrição médica que ateste a vossa condição médica, ok? E têm de ter a quantidade de medicamentos só para os dias da estadia. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, se vocês têm uma doença crónica, como, por exemplo, estou-me a lembrar do caso dos diabetes,
e dependem, por exemplo, de insulina, não podem carregar a insulina na quantidade para ficar 2, 3 meses ou 1 ano. Só podem carregar convosco a quantidade para os dias da estadia. No caso, se forem 9 dias a hospedagem, só podem ter a medicação para os 9 dias. Se têm uma carta de convite para 30 dias, só podem ter a medicação para os 30 dias. Ah, tá, José Franco, então como é que eu vou fazer? Eu estou completamente dependente da medicação. Quando chega a Portugal, vai num posto de saúde com o PB4 e com a prescrição médica e mostra a prescrição médica e o PB4 e lá o médico vai-vos dar a prescrição do medicamento que vocês tomam para tomarem em Portugal, ok? Mas só fazem isso depois de já estarem em Portugal. Já passaram a imigração, já cá estão, enfim, basicamente já estão em Portugal como turistas. Antes disso, na viagem, não podem trazer medicação superior aos dias da estadia. Se fizerem isso, correm o risco de serem, inclusive, acusados de tráfico de entorpecentes. Ok? Então, espero que tenha ficado claro. Vamos lá. E em relação à documentação, ok? E sobre a legalização. Então, o que é que vocês vão necessitar? Vocês vão necessitar de ter um NIF, que é o primeiro documento. O NIF é o número de identificação fiscal, é basicamente o número que vos vai permitir ter uma comunicação, ser identificados como contribuintes. Ou seja, em termos práticos, é exatamente a mesma coisa do que vocês terem um CPF. Ou seja, o NIF é o equivalente ao CPF brasileiro. Sem este documento não é possível fazer nada em Portugal. Só como turistas. Ah, mas eu sou turista. Posso ter o NIF? Sim. Qualquer cidadão que está em território nacional pode ter um número de identificação fiscal. O que é que acontece? O número de identificação fiscal, ele vai servir no caso dos estrangeiros, no caso dos turistas, no vosso caso, para se quiserem comprar um carro, uma casa, abrir uma conta bancária, para abrir uma conta bancária em euros, vocês necessitam de um NIF, ok? Esse NIF, ele, quando é criado como um número de identificação fiscal, ou seja, um número de contribuinte de não residente. Ou seja, vocês vão ter um número, um número CPF, digamos assim, português, de não contribuinte, de não português, de estrangeiro. O número de identificação fiscal vai alterar no futuro? Não. É sempre o mesmo número de contribuinte e vai acompanhar-vos até ao resto da vossa vida. Ok? Independentemente de estarem ou não estarem em Portugal, vocês vão sempre ter o mesmo número de contribuinte. Tá. E como é que eu consigo esse número de contribuinte? Bom, esse número de contribuinte, ele não tem taxas. Ou seja, o tratamento do NIF, ele é grátis. Quais é que são os requisitos para ter um NIF? Para ter um NIF, vocês necessitam de ter um português ou um cidadão estrangeiro que seja residente
em Portugal que seja o vosso representante fiscal. Em termos práticos, é a pessoa que fica responsável por vos representar junto da autoridade tributária barra finanças, é a mesma instituição, ok? Pode ser tratado por finanças ou autoridade tributária, ok? É o organismo do Estado responsável pelo pagamento de impostos. Em termos práticos, é exatamente o mesmo do que a Receita Federal, ok? Então, essa pessoa que vai convosco tratar do vosso pedido de número de contribuinte vai ser a pessoa responsável por vos representar e comunicar com a autoridade tributária em vosso nome. E isso acarreta algumas responsabilidades, ok? O que é que acontece? Há pessoas a cobrarem para tratar do número de identificação fiscal por terceiros? Há valores extremamente exagerados, há pessoas a cobrarem aí 150, 200, 250 euros, como eu já vi, não é? Mas eu não vos posso dizer se isso é legal ou ilegal, porque em termos práticos, o que está a acontecer é vocês estarem a pedir a responsabilidade a um terceiro para comunicar com a autoridade tributária em vosso nome. Nós aqui, na minha empresa, tratamos também do NIF. Geralmente, nós cobramos apenas o tempo que vamos ter com a pessoa lá a criar. Então, e o que é que eu vou necessitar para ter esse número de identificação fiscal? Vocês vão necessitar de ter um comprovativo de endereço e esse comprovativo de endereço vai ser o endereço que vocês vão dar no momento da criação do NIF. Lembrem-se que o pedido do NIF é um pedido para não residente, ou seja, para um estrangeiro, e por isso, não é? Por esse motivo, a pessoa tem de ter um documento que prove qual é o seu endereço. José Franco, mas eu tenho amigos que já trataram do NIF e não precisaram desse documento. Bom, a lei diz que o contribuinte tem de ter esse comprovativo. Muitas vezes os funcionários administrativos da autoridade tributária não pedem. Porquê? Não pedem porque pode ser dado, quem fica responsável é o representante fiscal, ou seja, a pessoa que assina por vocês, mas a lei diz que é necessário. Então, se a lei diz que é necessário, vocês têm de ter, no caso de vos pedirem, ok? Como é que vocês vão obter esse documento? É simples, basta uma nota fiscal sobre um serviço de telecomunicações, como a Vivo ou a Oi, ou simplesmente uma carta, um documento do banco, onde vocês têm conta aberta no banco, no Brasil, ok? E para quem não tem conta bancária, para quem não tem um endereço fixo no seu nome, não tem nada que pague no Brasil, que comprove o seu endereço, porque ou mora em casa de familiares, ou sei lá, existem várias situações em que as pessoas não têm como provar um endereço físico no Brasil. Então, nesse caso, vocês vão necessitar de dirigir-se a um posto, a uma delegacia de polícia mais próximo do vosso local de residência, ok?
E isso não tem custos, é meramente declarativo e vocês vão lá, vão se dirigir e vão pedir um comprovativo de endereço. Então, lá na delegacia vão identificar-vos, vocês têm de levar o RG, ok? E na delegacia de polícia vão-vos dar uma declaração, ok? E vão carimbar essa declaração. Esse documento não precisa de ser apostilhado, ok? Basta estar carimbado. Se vocês tiverem uma nota fiscal de qualquer coisa que vocês já compraram e que contenha o vosso endereço completo, serve perfeitamente, ok? Vocês, além do NIF, não é? Que a lei exige que haja um comprovativo de endereço, vão necessitar depois também para os outros documentos mais à frente, ok? Então, está esclarecido. Além do comprovativo de endereço, o que é que vocês vão necessitar mais? Vão necessitar de ter o passaporte, ok? E é simples assim. Mas eu quero tratar também do número de contribuinte para os meus filhos. Bom, a primeira coisa que vocês têm que se lembrar é que vocês estão a tratar de um número de contribuinte para cidadãos estrangeiros, ok? E uma criança, se é menor, em princípio, ela não vai ter investimentos nem encargos em Portugal, sendo menor de idade, ok? Então, vocês têm que pensar que vão por fases. Primeiro são os documentos dos adultos e depois os documentos das crianças, ok? Bom, feito isto, tendo o número de contribuinte, o que é que vocês vão necessitar de fazer a seguir? Então, agora nós vamos começar a falar do básico para vocês poderem começar a legalizar e vamos falar da forma mais fácil, simples e prática de vocês obterem uma autorização de residência em Portugal, ok? Peço desculpa, estava com sede aqui. Então vamos lá. Assim que vocês já têm um número de contribuinte, vocês vão necessitar de ter um NIB. O NIB significa Número de Identificação Bancária, ou IBAN. Os bancos na Europa, eles são identificados por um número que é chamado IBAN. O IBAN é basicamente o número da conta, que é o número de conta europeu, ok? O NIB é um número da conta, mas é aqui português nacional. Quando vocês abrem conta, automaticamente vocês têm o NIB e o IBAN, ok? A diferença é que um vai servir aqui para as vossas movimentações internas dentro de Portugal e o outro vai servir para transações internacionais, seja na Europa ou fora da Europa. Existe um outro número, mas isso era uma questão técnica que agora não vale a pena abordar aqui, para não complicar, porque nós estamos a falar de documentos básicos. Então, o que vocês precisam ter em consideração é que vocês vão ter uma conta no banco. Em termos práticos é isto, ok? E como é que eu abro essa conta? Bom, primeiro vocês vão precisar de ter pelo menos 250 euros para poder abrir a conta. Há bancos que pedem 250 e há bancos que pedem 500 euros. No limite, o melhor é vocês terem 500 euros, dependendo do banco que vocês vão escolher, ok? Quais são os documentos que vocês necessitam para abrir a conta? Geralmente, vocês necessitam
do comprovativo de endereço. Aí vocês já têm, basicamente, o documento que tinham quando foi a abertura do NIF. Vocês vão precisar do NIF e, em alguns casos, os bancos pedem o último imposto de renda, ok? Mas é facultativo, não é obrigatório. Uma vez mais, o que é que acontece? Lembrem-se que vocês são turistas. Então, quando vocês abrirem uma conta em Portugal, em euros, vocês vão ter de abrir uma conta de não residente, ok? Depois, há muita gente que faz a pergunta, que é, tá, então, e em que banco é que eu vou abrir a conta, não é? Existem vários bancos que permitem a abertura de conta bancária para não residente. Existem diferenças entre os bancos, não é? Mas o objetivo aqui desta aula não é dar-vos detalhes pormenorizados sobre todos os procedimentos. É dizer-vos que é possível, como é que é possível, o que é necessário para tratar, para vocês poderem tratar pelos vossos meios. Mas depois vocês têm que fazer as vossas escolhas, a vossa análise e a tomar as decisões de acordo com aquilo que é mais vantajoso para o caso de cada um de vocês individualmente. Perdão. Então vamos lá. Agora, vocês já têm um número de identificação fiscal, já têm um número de conta bancária, então a seguir vocês vão necessitar de ter o NIS, que é o NISS, que é o número de identificação de segurança social. O que é a segurança social? Creio que no Brasil se chama INSS, ok? Basicamente, é a instituição responsável por garantir apoios sociais e também responsável por gerir os vossos pagamentos no caso de vocês ficarem numa situação de desemprego, ok? É a instituição que paga o subsídio de desemprego, é a instituição que vos dá os apoios sociais e é também a instituição onde vocês vão ter de pagar a vossa contribuição para mais tarde ter uma aposentadoria, ok? Então, a autoridade tributária é responsável pelos impostos e a Segurança Social é responsável pelos apoios e pagamentos sociais, ok? Mais à frente já vamos falar do que é necessário para ter o número de identificação da Segurança Social. E vão necessitar também do número do utente. O número do utente é o documento do número do Serviço Nacional de Saúde. É um documento que vos vai identificar no Serviço Nacional de Saúde para vocês terem acesso digamos, à saúde pública em Portugal como um português. Tá, mas eu tenho o PB4, preciso do número de utente. O PB4 é um documento que é válido por um determinado tempo. Mas mais à frente nós já falamos sobre isso. Vamos falar aqui sobre o número de identificação da Segurança Social. Como é que é possível obter este número? Bom, este número ele é obtido por mero pedido, ok? Antigamente era possível fazer o pedido online, bastava ir online e fazer o pedido deste número, mas recentemente a Segurança Social tem exigido que seja feito um agendamento online, não é? Faz o agendamento, envia-se um e-mail
para a Segurança Social, do local onde vocês estão mais próximos, e depois lá vocês vão ter de levar os documentos, que são os documentos dos requisitos obrigatórios para obter o número da Segurança Social. Tá, e este documento tem custos? Não. Este documento, à semelhança do NIF, também não tem taxas. O pedido do número também é absolutamente grátis. Tá, eu necessito de alguém para tratar do número de identificação da Segurança Social? Não. Qualquer pessoa não precisa de ser, o que eu quero dizer. Então, quais são os requisitos para ter o número de identificação da Segurança Social? Bom, primeiro vocês vão necessitar de ter um número de contribuinte, vão necessitar de ter um contato telefónico de Portugal e vão necessitar de ter um comprovativo de endereço em Portugal, ok? E nós vamos falar sobre como obter o número de identificação da Segurança Social. Bom, então a questão de ter o número de identificação da Segurança Social só é possível se vocês já tiverem ou um trabalho contratado ou se tiverem uma atividade aberta, ok? E o que é isso de ter a atividade aberta? Ter a atividade aberta é, efetivamente, vocês estarem inscritos em Portugal como prestadores de serviços. E o que é isso de serem prestadores de serviços? Significa que vocês têm de ter um registro em Portugal, como no Brasil existe o MEI. E tem muitas vantagens, é a forma mais simples e mais rápida de vocês se legalizarem em Portugal e começarem a trabalhar em Portugal. Geralmente, as empresas em Portugal só fazem contratos de trabalho a pessoas que têm residência. Porquê? Porque há uma limitação legal relativamente a este assunto. Significa que uma empresa portuguesa, se quiser contratar um estrangeiro, primeiro ela tem de fazer todo um processo burocrático, onde tem de fazer o anúncio do recrutamento, tem de esperar um tempo para que não haja nenhum português ou nenhum residente interessado em ficar com aquela vaga. E só depois é que se pode contratar estrangeiros, ok? Então, a forma mais simples de fazer as coisas é, tendo o número de identificação fiscal e tendo o número de identificação bancária, imediatamente assim que tem estes dois documentos, ok? O que é que deve fazer? Deve ir às finanças, que é a autoridade tributária, e iniciar uma atividade como empresário em nome individual. É um nome grande, mas que significa simplesmente MEI. Tá, mas eu não quero ser empresário, eu quero trabalhar para os outros. Eu vou para Portugal para começar uma nova vida e eu quero logo começar a procurar emprego. E pode começar a procurar emprego imediatamente assim que tem um número de identificação da Segurança Social, antes mesmo também consegue, desde que tenha uma atividade aberta. Quais são as principais vantagens
de abrir uma atividade. Primeiro, é a forma mais rápida de tratar da documentação que necessita para fazer um pedido de manifestação de interesse, que é dizer ao Estado português que quer passar a viver em Portugal, ok? E para fazer isso são necessários todos estes documentos aqui que eu vos referi, ok? Então, a forma mais simples é abrir a atividade em Portugal logo que tem o número de identificação fiscal e logo que tem o número de identificação bancária, precisa destes dois documentos para abrir uma atividade em Portugal. E, além disto, precisa de um português ou um residente que tenha uma empresa ou também seja prestadores de serviços, ou seja, que também seja o equivalente ao MEI. Pode ser português ou pode ser residente. É a mesma situação do NIF. Isto tem custos? Bom, a estratégia é sempre a mesma. A resposta, sempre a mesma. Fazer o pedido não tem custos, mas há pessoas que cobram por força da responsabilidade. Tá bom? Então, porque é que para abrir a atividade em Portugal eu preciso ter uma conta bancária? Porque é um dos requisitos legais. A autoridade tributária quer saber qual é o vosso número de conta, ok? Quando vocês declaram que vão ter uma atividade em Portugal. Tá, mas a minha conta é uma conta de não residente. Essa conta serve? Serve, desde que seja uma conta que esteja no nome do titular, ou seja, da pessoa que vai abrir a atividade, ok? Esse número de identificação bancária serve, ok? Ok, então abriu a atividade. Quais são as vantagens? As vantagens, como eu já disse, é a facilidade de obtenção dos restantes documentos que são obrigatórios para dar entrada de um pedido de residência, ok? E além disso, durante o primeiro ano está isento de pagamento de contribuições obrigatórias à segurança social. O que é que isto significa? Significa que as pessoas em Portugal que começam uma atividade empreendedora durante o primeiro ano em que têm de atividade, não estão obrigadas a fazer o pagamento da contribuição para a aposentadoria, ok? A lei diz que são 12 meses ou até se atingir 10.000 euros. Lembrando que, em média, em Portugal, as pessoas ganham 10.000 euros por ano. Então, esse é o valor que está definido na lei. Até 10.000 euros não necessita fazer o pagamento da Segurança Social, nem obriga a ter contabilista. O que é um contabilista? Em termos práticos, muda o nome, mas é exatamente a mesma coisa que um contador, ok? Não necessita ter contador, ok? Tá, então significa que eu posso passar notas fiscais sem necessitar de ter um contador, sem necessitar de pagar impostos? A resposta é sim. Até 10.000 euros ou um ano de atividade sem atingir os 10.000 euros, é possível emitir notas fiscais sem pagamento de impostos.
Tá, José Franco, eu abri a minha atividade. Eu agora posso procurar trabalho? A resposta também é sim. Então, a partir do momento que tem atividade, é até mais fácil conseguir um emprego, porque o tecido empresarial português, ele é composto por micros, pequenas e médias empresas que geralmente contratam no regime de recibos verdes. E o que é isto? Basicamente, são pessoas que trabalham como meios, que são consideradas autónomas, mas que prestam serviços às empresas. Tá, e porquê é que as empresas fazem isso? Isso não é muito correto, José Franco, porque em Portugal existem regras muito rígidas relativamente aos contratos de trabalho e a carga fiscal imposta às empresas portuguesas, não é? É muito alto. Para vocês terem uma ideia, um funcionário que recebe de ordenado, por exemplo, 600 euros, agora aumentou o ordenado, não é? Mas que receba em média 600 euros, a empresa vai pagar no total por esse empregado quase o dobro. Então significa que a pessoa vai receber 600 euros, mas a empresa vai pagar pelo menos 1000 euros. Então, os empresários, os micro empresários, que são quem mais contrata, optam por contratar pessoas que são prestadoras de serviços. Ok? Tá, mas eu consegui um trabalho em Portugal e vão-me dar um contrato de trabalho. Mas eu estou registado como MEI. Como é que eu faço? Não tem problema absolutamente nenhum. Aliás, é uma prática muito comum quando os funcionários são bons, as empresas quererem esses funcionários a trabalhar dentro dos seus quadros. Para isso, a pessoa tem de ter já a documentação, que geralmente é a documentação exigida a um residente. Mas se a pessoa ainda não é residente, mas tem um número de contribuinte, tem um número de conta bancária e tem um número da Segurança Social, chances são de que a empresa vá contratar essa pessoa se de facto ela é uma pessoa competente para o cargo, ok? Tá, e então o que é que eu faço se eu tiver um contrato de trabalho? É muito simples. Se tem um contrato de trabalho, assina o contrato de trabalho com a empresa, tudo direitinho, e depois vai na repartição de finanças / autoridade tributária, que é o mesmo organismo, como eu expliquei, mas com nomes diferentes, e vai fazer o pedido da suspensão da atividade. Ok? Então, quando a pessoa suspende a atividade, imaginemos que vocês chegaram a Portugal, trataram da documentação, fizeram o pedido ou fizeram o início da vossa atividade, mas no dia a seguir vocês tiveram logo um contrato de trabalho. A única coisa que necessitam fazer é ir às finanças e suspender essa atividade. Não tem custos, é muito rápido de fazer, não precisa ser presencialmente, pode ser feito online e resolve o vosso problema, ok? Tá, e se eu, entretanto, a pessoa virou as costas, afinal já não vai fazer contrato de trabalho, o que é que eu vou fazer agora? Bom, vocês têm de ter em consideração que vocês têm de ter segurança no vosso processo. Quando vocês fizerem um pedido de residência, vocês estão a dizer ao governo português, através da entidade
que é o CEF, não é? Que é responsável por gerir todos os processos dos estrangeiros, que vocês estão em Portugal e têm como se sustentar e querem pagar impostos. E o pagamento desses impostos e a prova de renda que vocês necessitam mostrar não é necessariamente dinheiro que vocês têm que ter na conta. Vocês têm que ter ou um contrato de trabalho que prove que vocês têm condições de se sustentar, ou ter uma atividade aberta, como MEI, como empresários individuais, em que a fonte de renda dessa inscrição é a forma de vocês se garantirem em Portugal, ok? Espero que seja claro. Tá, mas ok, então, eu tenho a minha atividade aberta e o que é que eu faço agora? Bom, se conseguir um contrato de trabalho, vai lá e suspende. Não tem custos e é muito rápido de fazer. Tá, então, mas José Franco, e se alguma coisa correu mal, eu não tenho um contrato de trabalho, eu vou ter que ir lá e abrir a atividade novamente? A resposta é sim. Tem de ir lá e voltar a abrir a atividade novamente. Tá, e como é que é esse processo? O que é que acontece? O processo é simples. As finanças, elas vão contar o tempo da isenção, ok? Vão contar o tempo da isenção sobre o início da primeira data. Então, se vocês abrirem uma atividade hoje, não é? E amanhã suspendem, não é? Quando vocês forem novamente reativar a vossa atividade, vocês já não vão ter 365 dias de isenção, mas vão ter 364. Mas é preciso ter muita atenção aqui a uma coisa. Há muita gente que enfrenta problemas porque o que fazem é, quando vão às finanças, cancelar a atividade em vez de suspender a atividade. Então, quais é que são as diferenças? As diferenças é que, num caso, vocês estão a dizer às finanças, ao Estado português, que vocês não querem mais ter uma atividade, ok? E no outro caso, vocês estão a dizer que estão a suspender durante um determinado período de tempo aquela atividade. Então, se vocês cancelam a atividade, não vão mais ter a isenção. Quando forem novamente às finanças, vão poder na mesma abrir a atividade, mas vão ter obrigatoriedade de fazer pagamentos de contribuição à segurança social. Tá bom? Se vocês suspenderem a atividade, o regime que se mantém é exatamente o mesmo que vocês tinham no momento da primeira inscrição, e o que acontece é que o prazo suspende. Ok? Então é preciso ter muita, muita, muita atenção nesta diferença. Tá. E então, qual é que é, em termos práticos e resumidos, o que é que eu tenho que fazer para fazer um pedido de residência? Então, vocês vão necessitar ter um número de contribuinte, vão necessitar ter um número de identificação bancária e vão necessitar ter um número de segurança social. Quando vocês têm estes 3 números, vocês já podem fazer o pedido de manifestação de interesse. Ok? Então, vamos por partes. Tem um número de contribuinte, tem um número de identificação bancária e tem só estes 2 números. O que é que vão fazer a seguir?
Eu depois, no final, vou preparar um checklist para entregar às pessoas que necessitarem. Um checklist dos documentos e como passo a passo, tá bom? Mas pronto, vamos lá. Número de identificação fiscal, o número de identificação bancária, ou seja, o número da conta, e a seguir abrir a atividade. Vão abrir a atividade. Quando vocês vão abrir a atividade, geralmente já é comunicado diretamente à Segurança Social que vocês abriram a atividade, ok? Então, geralmente já é gerado um número da Segurança Social. Mas o que é que acontece? Geralmente esta comunicação automática, ela demora muito tempo. Ela pode demorar até 6 meses, ok? Então, o processo mais fácil é vocês com o número de identificação fiscal e o número de identificação bancária irem numa junta de freguesia e fazer um pedido de atestado de residência. Então, vocês vão necessitar de ter 2 pessoas que moram na mesma junta de freguesia onde vocês moram, não podem ser pessoas que residam no mesmo apartamento onde vocês residem, tem que ser 2 pessoas que morem na mesma zona, que vão com vocês na junta de freguesia, para vocês terem um documento comprovante do vosso endereço em Portugal. Basicamente é o mesmo processo que vocês necessitam no Brasil para ter um comprovativo de endereço. No caso, no Brasil é mais simples, mais rápido, é só ir numa delegacia de polícia e deu. Em Portugal, não. Em Portugal, vocês têm de ir na junta de freguesia e ter 2 pessoas da mesma freguesia que digam que sim, que vocês residem lá naquele local. Ah, mas eu só cheguei há um dia, só moro ali há um dia. Não tem problema. A declaração é dada pela junta de freguesia a declarar desde qual data vocês residem naquele endereço. E vocês vão necessitar desse documento. Esse documento geralmente tem validade de 90 dias, ok? E vocês só precisam das testemunhas na primeira vez. No vosso segundo pedido para renovação, basta irem à junta de freguesia e fazerem um novo pedido. E não tem problema. Vocês só têm que dizer para que é que querem esse documento. No caso da maioria aqui, aquilo que eu recomendo é que vocês peçam um atestado de residência, que é o nome do documento tecnicamente, para o CEF, ok? E com esse documento já dá para depois vocês alterarem a conta de não residente para residente no banco. Enfim, há uma série de procedimentos e vantagens, ok? Mas vocês vão necessitar de um atestado de residência. Tá, já vou falar de tipo brasileiro. Beleza, e agora? Então, agora vocês têm o NIF, têm a conta bancária, têm a atividade aberta e têm um atestado de residência. Então, já vão à Segurança Social, não é? Já fazem o pedido à Segurança Social, juntam um xerox digitalizado destes documentos, enviam por e-mail e fazem um agendamento. E é simples, é muito simples. Quando forem lá, vão ter que mostrar os documentos para lá verem que são verdadeiros e já saem de lá com o número da Segurança Social.
têm estes documentos, podem bater palmas, podem comemorar, porque estão em condições de fazer o vosso pedido de residência em Portugal. Tá, e o número do utente é necessário para a residência? Não, não é um documento necessário para fazer o pedido de residência, mas vocês vão ter que pedir. Porquê? Porque o número de utente vai permitir vocês terem acesso médico em Portugal de forma completamente grátis, como qualquer português, ok? E basta irem a um posto de saúde ou um hospital. Se só tiverem o PB4, vocês conseguem ter assistência médica urgente. Porque lembrem-se que o PB4 ele não é feito para pessoas que moram em Portugal. Ele é feito para pessoas que moram fora de Portugal. Então, as pessoas que moram fora de Portugal não precisam ter um médico de família, nem um posto de saúde onde vão poder ter apoio médico. Tá, José Franco, mas eu vi nos grupos aí que a saúde em Portugal não é grátis, não, que tem taxas. Não, não é verdade. Toda a assistência médica em Portugal é grátis, mas tem alguns requisitos. E é sobre isso que vamos falar agora. Qual é a importância do número de utente? Com o número de utente, vocês têm acesso à saúde grátis em Portugal. Tá, José Franco, mas eu vi aí nos grupos que a saúde em Portugal não é grátis, que tem que pagar. Então, vamos lá. Eu vou explicar em que situações é grátis e em que situações não é grátis, ok? Bom, a primeira questão é: a saúde em Portugal, ela é sempre grátis para quem não tem condições de pagar. Como é que se consegue provar que não se tem condições para pagar? Através da Segurança Social é possível, não é? E das finanças é possível pedir uma declaração de rendimentos. Então, todos os portugueses que ganham até o ordenado mínimo, que ganham o ordenado mínimo, não é? Têm acesso à saúde grátis em Portugal. Só que 99% das pessoas, inclusive portugueses, não querem ter o trabalho de pedir um simples documento que depois tem de ser entregue no serviço do posto de saúde para pedir a isenção. A isenção tem validade de 1 ano e todos os anos tem de se levar o documento comprovativo do rendimento da família para ser atribuída a isenção. E há muita gente que não sabe isto, então, como não sabe, não é? Tem ignorância por falta de conhecimento e porque não estudam, porque não conhecem as leis e só enfrentam dificuldades e não as resolvem, dizem que a saúde em Portugal não é grátis. Mas todos os serviços de saúde em Portugal são grátis, inclusive análises, não é? As análises clínicas, inclusivamente dentista. Dentista também tem grátis em Portugal. Há algumas limitações, que isso faz parte de qualquer país, a burocracia, não é? Por exemplo, há locais onde as pessoas moram que nesse local não tem serviço de dentista. Então, se não tem serviço de dentista, não tem como ter acesso, não é? Não tem como ter acesso, por exemplo, ao serviço da especialidade de dentista, não é? Mas é possível ter até dentista. A minha mãe, ela foi diretora de um centro de saúde
aqui em Portugal e, portanto, eu estou bem identificado com os serviços de saúde disponíveis grátis em Portugal e um deles é um dentista. Eu próprio tive acesso a tratamento, inclusive, de dentista público. E os dentistas são bons. Então, o ponto número 1, vocês têm de ter a documentação toda em ordem, já têm de ter dado entrada do pedido de manifestação para morar em Portugal e depois então pedem o número do utente, ok? Vão às finanças, pedem uma declaração de rendimentos, que vai vir a zeros, porque vocês acabaram de chegar, vão no posto de saúde, entregam esse documento e vocês vão ter isenção. Não pagam nem as taxas para ter assistência médica. Quando as pessoas em Portugal dizem que a saúde é paga, é porque há a teoria, não é, do governo português de cada um pagar conforme as suas possibilidades. Então, se eu tenho um rendimento, não é, que me permite não estar, digamos, a estrangular o Serviço Nacional de Saúde, é natural que eu pague uma taxa, não é? Que é normalmente a taxa que sempre pedem. Quando vocês necessitam de ir ao hospital, não é? Pagam uma taxa para ser assistidos. Tá, José Franco, eu tenho o PB4. Eu preciso do número do utente? Não. O PB4 é um documento de assistência médica para situações mais urgentes, ok? E geralmente o atendimento é feito no hospital. Então, se vai ao hospital por um problema de saúde não urgente, é natural que tenha que pagar uma taxa, ok? Se não é residente em Portugal nem português e vai utilizar o sistema de saúde público português, é natural que tenha que pagar essa taxa, tá bom? Então, assim que vocês, para resumir, assim que vocês têm a documentaçãozinha pronta para dar entrada do pedido de manifestação de interesse, vão com esses mesmos documentos, mais o documento do pedido da manifestação de interesse, vão ao posto de saúde mais próximo e pedem o número do utente. Tem o número do utente, vai nas finanças, pede um comprovativo de rendimento anual e com esse documento vai no posto de saúde e tem isenção à saúde. Ok? É assim que funciona. Então vamos lá. O que é que acontece? Porque é que eu dou todo este conteúdo para vocês? Bom, primeiro vocês precisam entender aqui um pouquinho a minha história, não é? Eu vivo muito próximo da comunidade de imigrantes há muitos anos. Primeiro, eu tenho uma agência de viagens e se eu ajudar as pessoas que vêm morar para Portugal, chances são de eu vender viagens e essas pessoas elas vão ficar em Portugal. Mas mais tarde elas vão querer ir visitar as famílias. E mesmo quando estão em Portugal, vão querer conhecer Portugal. Essas pessoas vão querer também viajar para outros países do mundo. Se elas tiverem uma pessoa a quem são gratas, uma pessoa que as ajudou, uma pessoa que fez algo por elas quando ninguém faz, chances são de eu ter um negócio nas mãos. Então é por isso, esse é um dos motivos pelos quais eu vos ensino tudo isto, não é? Sem vos estar a cobrar dinheiro para vos ensinar a fazer estas coisas, não é? E para vocês entenderem também, o meu sócio, uma das pessoas que me ensinou praticamente tudo no negócio que eu tenho, que é o negócio imobiliário das vendas judiciais, né? Porque eu sou encarregado de venda judicial também, ele também era imigrante.
Ele não era imigrante, ele era português, mas ele era um português descendente de uma ex-colónia portuguesa, no caso de Angola, não é? Tive um outro sócio que era moçambicano, era e é moçambicano, em que também ele é português hoje, não é? Mas ele também é uma pessoa que veio com a família de outro país para cá, não é? E há uns anos, em 2014, mais ou menos, eu também fui imigrante. Eu também fui, durante um determinado período de tempo, para Moçambique. Eu imigrei, no meu caso foi por motivos profissionais e pessoais, não é? Eu tinha uma relação com uma mulher moçambicana e eu decidi ir para lá. Então eu sei exatamente quais são as dificuldades de estar num país com uma cultura diferente, onde não se conhece as pessoas, onde há maior dificuldade em saber como é que é a organização, não é? Administrativa, saber como é que é a burocracia desse país e todos esses perrengues que todos os imigrantes passam, eu também passei. E tem outras questões, não é? Eu tenho uma filha que tem 16 anos, em que o primeiro namoradinho dela foi brasileiro, não é? Onde os melhores amiguinhos dela são brasileiros, não é? Então, eu acho que tem que dar à comunidade de imigrantes o mesmo que a comunidade de imigrantes me dá a mim. E é por isso que eu ajudo as pessoas, é por isso que eu estou sempre disponível a ajudar todas as pessoas que querem vir para este país e ajudar este país a crescer, querem contribuir com este país, não é? Então, basicamente, é por isto que eu vos dou uma ajuda. Mas eu também sei, não é, que há muitas dificuldades, não é, de adaptação, principalmente quando se tem crianças, não é? Enfim, há adaptações como o clima, como as pessoas, como a comida, e é muito importante sentirmos que temos o apoio de alguém num sítio que nós vamos começar uma nova vida e onde não conhecemos ninguém, não é? E então, eu geralmente, todos estes serviços, não é, que vocês ouviram aqui falar, não é? Por norma, eu tenho que, se eu sou consultado, não é? Se eu sou contratado para tratar dessa documentação, o valor que eu vou cobrar por pessoa, em média, são 500 euros, ou seja, 3.200 reais. Vocês hoje tiveram aqui a hipótese de aprender a fazer tudo isso sem necessitarem de ninguém, ok? Vocês não precisam de ninguém, não é, para vos tratar das coisas. Vocês hoje, depois deste evento, sabem o que é necessário e como tratar, quais os passos a dar, não é? E têm que fazer o vosso caminho. Mas se vocês são do tipo de pessoas que querem ter alguém que vai fazer o percurso convosco, vai ajudar-vos a fazer o caminho mais rápido, então, para esse tipo de pessoas, geralmente eu cobro por pessoa 500 euros, ou seja, 3.200 reais. E isto corresponde ao quê? Corresponde geralmente a 25 euros para tratar do NIV, corresponde a 125 euros para a abertura da atividade, corresponde a 100 euros para ir abrir a conta bancária e ainda uma consultoria, mais uma estratégia de como conseguir emprego. Porque vejamos o seguinte, se vocês precisarem de assuntos que não foram abordados aqui neste evento, como, por exemplo, como fazer o registro das crianças na escola, não é? Como, por exemplo, tratar de outros assuntos. Há assuntos que são específicos que não foram tratados
aqui neste evento? Este evento ele foi criado para pessoas que vêm para Portugal como turistas para começar uma nova vida e necessitam saber quais são os passos a passo, não é? Para conseguir fazer as coisas. Então, foi para essas pessoas que este evento foi criado. Mas existem outras pessoas que também assistiram ao evento ou estão a assistir, não é? Que têm outras situações, que é, querem abrir uma empresa em Portugal, é um caso, ou querem vir para Portugal como, não como turista, mas como estudante, não é? Outras pessoas que têm uma profissão no Brasil e querem exercer essa atividade em Portugal. Então, para esse tipo de pessoas, é necessário uma consultoria, porque é necessário estudar o caso de cada pessoa individualmente. E há outras pessoas que fazem todo este processo que eu ensinei neste evento, mas não sabem como conseguir emprego, não sabem quais são os sites, não sabem o que dizer, não sabem como se apresentar, não sabem como dar o melhor de si a uma pessoa que potencialmente as vai contratar. Então, isso também é necessário uma consultoria. E para essas pessoas, eu normalmente, por esse serviço, eu cobro 250 euros. Então, o total de toda esta documentação aqui, não é? O valor real que vocês tiveram de conteúdo, aquilo que vocês aprenderam a fazer sozinhos, tem um valor de 500 euros, pelo menos. E vocês tiveram esse conteúdo. Mas se quiserem que eu faça esse trabalho por vocês, eu vou ter que despender dos meus recursos, do meu tempo, para fazer as coisas por vocês, para fazer as coisas com vocês. Não é? Então isso tem um custo, que são 500 euros ou 3.200 reais. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Hoje, só hoje, e até a campanha terminar, eu decidi fazer algo diferente. Porque eu sei as dificuldades que é quando uma pessoa vai mudar de país, muitas vezes vende tudo o que tem, muitas vezes pede crédito bancário para ficar a pagar parcelado, para tentar uma nova vida. Outras vezes pede a familiares, não é? E são muitas dificuldades, porque é necessário ter dinheiro para moradia, porque é insustentável viver numa hospedagem, ou é insustentável viver de favor, não é? E existem muitos encargos. Há pessoas que, para trabalhar, por exemplo, precisam de um carro. Há pessoas que precisam, sei lá, existem múltiplas possibilidades, porque nós estamos a falar de pessoas. Então, eu sei que é difícil começar uma vida nova num novo país, quando nós damos tudo de nós. E, basicamente, nós vamos atrás de um sonho, vamos atrás de uma mudança para nós, muitas vezes nem para nós, mas porque nós queremos apoiar a mudança de alguém que nós amamos, como um parceiro, ou muitas vezes nós estamos sufocados pelo ambiente à nossa volta e precisamos sair para começar uma vida nova. Muitas vezes é questão financeira, muitas outras vezes não é questão financeira. Então eu sei quais são as dificuldades e a pensar nisso, e porque eu também sou imigrante quando eu estou no Brasil, e porque a minha mulher também é imigrante em Portugal, então, com todas estas coisas, eu decidi fazer algo diferente, ok? E então, o valor que eu geralmente cobro por pessoa, que são 500 euros ou 3.000 reais, a quem hoje decidir contratar os meus serviços de apoio à documentação, vai pagar apenas 200 euros. 1.280 reais. E se a pessoa não tem dinheiro para pagar os 1.280 reais, a pessoa vai poder
parcelar em 12 vezes e pagar apenas R$ 106,67. E com isto vai ter uma pessoa do lado de cá que conhece a lei, que trabalha com imigrantes há 20 anos e que vai dar todo o suporte e apoio no início de uma nova vida. Mas se forem 2 pessoas, o valor seriam 1.000 euros. Seriam 1.000 euros, seriam 6.000 reais. Mas hoje, também hoje, se vocês forem um casal, o valor total para a documentação dos dois será de apenas 250 euros. 1.600 reais. É 50% do valor que eu geralmente cobro só para uma pessoa. E também pode parcelar. Também pode pagar em 12 vezes 133,64 euros. E para as pessoas que comprarem passagem connosco ou que já compraram, essas pessoas elas vão ter a oferta do NIF, vão ter a oferta da abertura da conta e se quiserem contratar os outros serviços individualmente, vão ter 80% de desconto nos outros serviços. Então, eu creio que vocês hoje vão ter aqui uma oportunidade única, é a vossa chance e vai ser por tempo limitado e para a quantidade de vagas limitadas. Então, quando este evento terminar, vocês vão ser reencaminhados para uma página onde têm a opção de fazer a compra para uma pessoa, para 2 pessoas, à vista ou parcelado. E eu pensei ainda numa outra coisa, que foi, e as pessoas que estão com o nome negativado, as pessoas que estão a passar dificuldade, não têm nem cartão de crédito, não é? Como é que eu vou ajudar essas pessoas? Para essas pessoas, o valor vai crescer um pouquinho, mas ele vai poder ser parcelado também no boleto, ok? O boleto ele tem que estar pago antes da viagem, ok? Antes da vossa viagem, mas é possível também pagar por boleto. Vai acrescentar, é natural, nós temos aqui taxas, é difícil de fazermos a gestão também, mas, perdão, mas também para essas pessoas nós temos a solução. Então eu espero que vocês tenham aprendido muito. Esta última oferta que eu fiz, ela é absolutamente facultativa. Todo o conteúdo que vocês assistiram permite vocês fazerem as coisas pelos vossos meios, mas se vocês quiserem um apoio e quiserem que eu vos ajude a tratar e que seja o vosso braço direito na vossa vinda para Portugal, então vão à página e contratem os nossos serviços. Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, podem chamar no WhatsApp e até uma próxima.